Está com pouca luz? Mas está bom. Tá bom. Ok. Olá. Boa noite a todos. Ou boa tarde, é mais boa tarde. Acho que É boa tarde. Que tarde fantástica. Estamos Mesmo aqui no melhor spot da cidade de Porto, para variar. E No Montes Bacalhoeiros, no na Montes Ribeira do Bacalhoeiros, Porto. na Ribeira. E isto é uma noite incrível. Eu vou-vos mostrar um bocadinho do nosso panorama. Ora, não está ninguém, mas ao bocado havia aqui umas pessoas a praticar um bocadinho de desporto, a passear, Ainda a está, respirar. ainda há aí gente a fazer um E joguinzinho. fazem bem, fazem bem. E nós, pronto, Nós estamos vamos a fazer caminho. o nosso habitual jogging. Com É, o copo. nós vamos fazer o nosso jogging. Nós neste momento estamos aqui a andar pelo Muro dos Bacalhoeiros, estão a ver? E vamos. Gaia, ok, Gaia, é verdade. E estamos a caminho do melhor spot que há aqui, sem dúvida, que é o Anki Bar, que abriu de propósito para nós. Ó, olhem só. Querem ver? Hã? Olha para isto. Abriu só para nós. E então, nós. Isto porquê? Porque nós. Olá, Nelson, tudo bem? Sempre uma presença assídua. O Nelson é daqui. E cá estamos. Ainda não dissemos é com quem vamos ter esta conversa. Pois é, e então, este é o quarto episódio da segunda temporada de Conversas à Varanda e nós convidamos o João Moreira. E quem é o João Moreira? O João Moreira é o enólogo da Quinta Seara de Ordens. E eu, neste momento, vou convidá-lo. Onde é que ele está? João. Vamos procurar aqui a Quinta. E vamos esperar que o John entre. Estamos aqui à espera para ver um pouquinho depois. Olá, boa isto. noite. Então, Olá, Tudo João. bem? e tu? Também, e vocês? Tudo a rolar? Olha, sim. Foi assim, Dentro dos metemos, possíveis. sim, dentro dos possíveis. Metemos uma cunha aqui no Wine Bar para abrir o estaminé. Mas não digas a muita gente. Mas não digas a ninguém, porque Só isto temos não- uma mesa cá fora, Só- por isso sim. Ok. já está reservada. Por isso estamos abertos, mas só com uma mesa. Por isso está cheio, estamos lotados neste momento. E dissemos assim, que grande noite, vamos ligar ao João, vamos beber uns Uns Seara de Ordens. copos. Não sei, é sexta-feira, não é? E tu com esse feeling, bebemos um copinho? Claro, então. Todas as horas e dias são bons para beber um bom vinho de um bom copo de vinho. Olha, eu acho que vamos começar Então vamos por... lá, eu vou beber isto, conheces? Conheces? Não consegue ser muito... Altitude Olha, branco? Curioso, também tenho aqui. Pá, incrível, eu não percebo como é que andamos sempre em sintonia a ver as mesmas coisas. Estamos sempre em sintonia. Olha, já estou aqui a servir. Vamos provar então um vinho que o João fez. Que é Talentos Altitude branco. Branco 2018. Exatamente. Eu gostava era de pedir, se fosse possível, era primeiro fazer uma pequena introdução do nosso projeto, antes de falarmos do vinho, obrigado, porque eu estou aqui, mas eu estou a representar uma empresa, uma família, toda uma equipa, que é a Quinta Seara de Ordens. E então, se calhar, muito... Sim? Nós não vamos falar já de vinho. Nós primeiro temos que encher o copo e agora vou dar as honras para apresentarem a Quinta Seara de Ordens. Ok. Então, se calhar muitas pessoas estão a ver e podem não conhecer o projeto. Eu queria fazer assim um resumo do nosso projeto. Pronto, a Quinta é uma empresa familiar que já existe na mesma família desde meados do século XVIII, sempre a pertencer à mesma família, passado de geração em geração. Pronto, como é óbvio, nestas passagens de geração a família foi aumentando e também foi dividindo, e por isso a Quinta chegou a um certo ponto que já estava dividida em várias parcelas, é assim que podemos dizer. E então acho que o meu avô, João Leite Moreira, teve um papel fundamental
que foi, ele neste momento tem 94 anos de vida e uma grande parte da vida dele foi tentar novamente juntar a quinta conforme ela era anteriormente. E conseguiu, até que na década de 70 fez uma grande reconversão aqui na quinta e começou a plantar ainda mais vinha. E depois, mais tarde, em 88, os três irmãos, que são o António, o Fernando e o José, juntamente com o meu avô, decidiram então fazer a Sociedade Agrícola Quinta Seara de Ordens. Eles, os três, depois continuaram todo o projeto do meu avô, continuaram a reconversão da vinha, plantaram ainda mais vinha, mas já com um objetivo. Esse objetivo era um dia serem produtores engarrafadores tanto de vinhos de Douro DOC como vinhos do Porto. E então conseguiram em 1992, quando lançaram os seus primeiros vinhos de Douro DOC para o mercado. Pronto, isto é uma empresa familiar, eles os três estão sempre em harmonia, todas as decisões são tomadas pelos três, mas foi necessário também cada um ficar responsável de um setor dentro da própria quinta. Pronto, e então dividiram em 3 setores. O Fernando Moreira é o responsável de toda a parte de viticultura e também olivicultura, porque nós, para além do vinho, produzimos azeite também. E bom, muito bom. Saudar? Vamos a ver. Estamos a ver aí em casa. Como? Espera aí. Acho que eu show, mas agora... Acho que a imagem parou. Agora já está. Ok, estamos outra vez operacionais. Estamos operacionais. Isto crashou, pelo menos a última parte que nós vimos foi, estavas a dizer da produção de azeite e que cada irmão ficou com a responsabilidade de... Exatamente. O Fernando Moreira é um dos responsáveis da viticultura e olivicultura. António Moreira é o responsável da parte de enologia e o José Moreira é responsável por toda a parte comercial e também de um novo setor que é a parte turística, que é um setor que nós estamos cada vez a apostar mais nos últimos anos. Pronto, voltando à cronologia, isto em 92, depois em 96 houve uma pessoa que entrou para o projeto, uma pessoa muito importante, que é o Luís Soares Duarte, que é o nosso enólogo consultor, que ainda hoje pertence à empresa. Vocês devem conhecer de certeza. Temos com ele atrás, no simplesmente Simplesmente vinho, exatamente. com ele. Cheers, Luís. Cheers. Um beijinho. Saúde. Pronto, ele está connosco há 25 anos e desde então que nos ajuda. Em 96 também foi quando começamos a engarrafar os nossos primeiros vinhos do Porto, já com o Luís aqui na empresa. E pronto, e depois isto foi o consolidar do projeto e o subir de grau a degrau ano após ano. A partir de 2014 foi quando a nova geração, que é a minha geração, começou a entrar neste projeto familiar. Começou pela minha irmã Paula, em 2014, uns anos mais tarde entrei eu, e agora recentemente a minha prima Beatriz, que também entrou no projeto, e pronto, e agora nós temos aquele peso nas costas de continuar todo este projeto familiar, sempre... Exatamente. É uma responsabilidade grande, mas é muito, muito bonito e a mim, especialmente porque eu dou muito valor à família e é esse conceito de união que para mim é sagrado e é muito bonito e eu tenho uma admiração muito grande pela vossa casa, não é em vão que os clientes que vêm aqui ao Wine Bar dizem, olha, mira o sítio no Douro assim, tranquilo, mais low profile, e eu muitas vezes digo para vos visitarem e vocês são todos uns queridos. E são agora todos uns queridos. Esta parte da E vocês também. Esta envolvência familiar que tiveste a contar e nota-se quando se fazem a visita. Nós já temos o nosso projeto Wine Bar há algum tempo e vocês sempre fizeram parte do nosso projeto, mas mesmo quando levamos a nossa equipe e fizemos as provas e visitámos, notávamos que havia uma grande envolvência de todos os intervenientes, quer as personagens familiares, quer as pessoas que trabalham. Até o tufão! Até o tufão! Malandro. Eu estou com saudades do Eu tufão! também, esse tufão. Lindo. É verdade, é verdade. Até o tufão pertence à equipa. Podemos dizer assim. Olha, sim. não importas que eu te interrompa um minuto?
Claro. para uma questão. Certo? Vá, até espera aí. É que depois zangou-se comigo de eu não ler as perguntas. Ah, Sabes já há que perguntas? pois há, porque isto é assim, o É prémio, onde está o prémio? Acho que vai buscar, vou buscar. Esquecemos do prémio, pera, não esquecemos, ele está ali, mas não está assim à mão de semear. É que, como há aqui um prémio ao barulho, isto depois há gente gulosa, sabes? Olha, Uma Mas é- Magno. uma Magnum, porque isto nas fotografias é muito ingrato, perceber? Porque, ok, vamos lá, eu vou explicar a escala, porque assim é mais fácil. E isto é uma norma, isto, ok? É assim. Já está. Ok, Mas voltando à questão. Perdeste a. Não, tínhamos uma questão, mas ele já estava a dizer, era porque queriam que, temos aqui o Nelson Miranda a perguntar que a história, deixa-me ver se eu encontro, mas eu vou encontrar. Ele perdeu a pergunta. Não. Temos aqui umas perguntas, mas era, tinha a ver com, Nelson Miranda, olá Nelson. Olá, novamente. Nelson. Olá. Quais as características especiais, queres ler? Eu acho que podes ser tu a começar, obviamente, Olha, força. Então segura aqui, se faz Isto é tão favor. pesada, não consigo ver nisto. Anda lá, pega lá. Desculpa, tenho de fazer isto para ler. Ok. Quais as características especiais do vosso terroir no Douro? O Douro é o melhor terroir do mundo ou gostavas de experimentar fazer vinhos noutro local? Olá, uma pergunta com várias perguntas. Pois é, ele é batuteiro. Ele Ele joga tipo metralhadora. Ora bem, as características do nosso local. Pronto, nós estamos na região do Douro, mas o Douro é dividido em 3 sub-regiões, que são elas o Baixo Corgo, o Cima Corgo e o Douro Superior. Nós estamos inseridos no Baixo Corgo, é talvez das 3 a mais fresca, e também nós estamos já numa altitude razoável, bastante alta. As nossas vinhas começam nos 300 metros de altitude, mais ou menos, e vamos até aos 550. Por isso, a influência desta altitude está presente em todos os nossos vinhos, que eu acho que é a frescura e a acidez, quer em vinhos brancos, vinhos tintos e também vinhos de Porto, está sempre presente e é uma das características que nos acompanha desde o início do projeto. Pronto, pontos a favor desta característica. Talvez o envelhecimento em garrafa é muito melhor, na minha opinião, porque quando temos um vinho com bastante frescura e acidez, porque temos que perceber uma coisa, a acidez é a espinha dorsal do vinho, é o que vai dar longevidade àquele segmento de vários anos na garrafa. E acho que é um ponto a favor, se calhar, da nossa altitude, é um ponto a favor para os nossos vinhos. Quanto será a melhor região do mundo? Pronto, isso já é uma pergunta muito complicada. Não É tenho subjetivo. Pronto, Claro. como é óbvio, gostava de experimentar fazer vinho em vários locais do mundo. Mas também uma coisa é certa, o nosso Portugal é pequenino, mas tem tantas regiões e todas elas tão diferentes que É incrível. eu acho que primeiro tínhamos que conhecer Portugal de les a les e experimentar tudo aqui e só depois é que poderíamos falar em outros países. Porque nós somos daqueles países que pertencem ao velho mundo do vinho, não é? E somos tão ricos nessas... Eu acho que, infelizmente, acho que os portugueses em geral não têm percepção da capacidade que o país em si tem para produzir vinhos absolutamente incríveis. Nós somos uns minorcas, literalmente, nós somos uns Exatamente. minorca e temos terroirs, temos condições absolutamente dispares e que produzem vinhos absolutamente incríveis. Incríveis e diferentes. Exatamente, com qualidade e é fora de série, é verdade, sim senhora. Completamente de acordo. Os portugueses deviam ter cada vez mais orgulho do seu país E em relação aos vinhos que produzem. Sim, eu acho que temos. Nós já passamos essa caminhada no deserto e acho que já existe uma grande valorização dos vinhos e do trabalho, quer de uma geração do passado ou uma nova geração como a tua,
que tem outra posição, graças também aos conhecimentos adquiridos e a transmissão de conhecimento, que acho que antigamente se calhar eram um bocadinho mais reservados, e com este passar e com o É conhecimento verdade. que tem sido adaptado e adquirido ao longo destes tempos, tem evoluído muito. Eu acho que nós, portugueses, valorizamos muito e eu acho que ainda vamos valorizar muito mais. Temos muito a crescer também. Estás preparado? Nós temos aqui mais perguntas. Eu sei. Vamos a elas? Claro, estás preparado. Então vamos, João. Como é que está aí o vale? Hein? Esse vale fantástico. Aqui está uma temperatura Está espetacular. frio aí. Isto hoje parecia um dia quase de verão. Agora arrefeceu a temperatura, mas durante o dia teve um dia, andamos de t-shirt, que estava Pois. mesmo calor. Andaste um Pois. mergulho, como da outra vez. Não, Verdade. Esse mergulho doeu. Esse mergulho doeu. Esse mergulho doeu. Para quem não, mas isso não fui eu, isso foi o meu tio José. Ele deve estar a ver-nos do certeza. Um abraço para o Zé. E tu tens que te preparar para fazer a meia maratona do Douro. Não, isso Ele já é para disse, eles. eles vão à meia maratona e eu vou comer cabrito. Oh, eu vou também ao cabrito, então. Não tinhas de cabrito, então pronto. Podemos convidar mais gente para ir à maratona. Eles Estão todos correm convidados. e nós comemos o cabrito. Pode ser? Acho linda a ideia. Vá lá. Olha, então temos aqui outra pergunta. Aqui vai uma boa pergunta. O Pedro Ceiras 24. Olá, Pedro. Durante a tua passagem neste projeto de família, quais as tuas intenções para o futuro? Este é um caminho que já pensa no futuro. Boa. Ora bem, a minha passagem, neste momento ainda é uma passagem pequena, mas tenho que pensar no futuro, como é óbvio. Eu acho que temos que pensar sempre em 3 pilares, que é consistência. Acho que temos que dar sempre consistência a este projeto. Inovação, temos que dar sempre, temos que dar uma inovação também, para além da consistência, inovação com novos produtos, como por exemplo este vinho que estamos a provar, o Altitude Branco, e também... Sabes que esse... Sim. E a preservação, porque não nos podemos esquecer de todo o trabalho que foi feito anteriormente, quer pelo meu avô e também pelo trabalho que está a ser feito pelo meu pai e pelos meus tios. Temos que preservar esse trabalho. Eu acho que... gostaste do vinho? Eu gostei. Eu gosto muito deste vinho. Esta mineralidade e esta untuosidade liga muito bem. Ele quanto tempo estagia em barrica? Porque isto está completamente bem integrada. Ora bem, vamos falar então um bocadinho sobre o vinho agora? Pode Quiseres, ser. estás à vontade. Pronto. Olha, ainda não devia beber. Então, um brinde. Cheers. Filipe diz que é o chá das 5, hoje é o das 7. Não, chá português. Não é o chá das 5, é o chá português. É o nosso chá. Pronto, então este branco é o nosso Talentos Altitude, é da colheita de 2018, é a segunda edição. Lá está, entra na inovação que eu estava a falar há pouco, e não é um branco, digamos, normal. Não é um branco feito como normalmente os brancos são feitos. Normalmente os brancos são prensados e antes da fermentação separamos a parte sólida da parte líquida e apenas fermentamos a parte líquida. Este vinho não. Este vinho é pensar numa vinificação mais antiga, mais tradicional. É uma fermentação em curtimenta. Ou seja, é a vinificação tradicional de um vinho tinto. As uvas caem num lagar, são pisadas com pisapé, fermentam em contacto com as películas, por isso é que ele também tem assim uma cor mais alaranjada. A fermentação em curtimenta pode ser parcial ou total. Neste caso foi quase total, assim que mais de 2/3 dos açúcares se desdobraram em álcool. Nós prensamos as massas fermentadas e separamos o líquido dos sólidos para o vinho terminar a fermentação em barricas. As barricas eram já bastante usadas, que vinham de outros vinhos brancos que nós temos, e ele esteve 1 ano e meio nessas barricas, em que os primeiros 6 meses fizemos uma batonagem sobre as borras finas. Como as barricas... Volume. Lhe vai dar também mais volume. Exatamente. Ok. Como as barricas eram bastante usadas, por isso foi o que a Filipa estava a dizer há pouco. A madeira acho que está muito bem integrada. Sem Exato. dúvida.
mesmo esta acidez, aquilo que tu disseste, e acho que é um bocadinho alertar, mesmo até as pessoas agora e os provadores, e quem gosta de vinho, gosta de ver as evoluções dos vinhos. E eu acho que a Quinta Seara de Ordens, e vocês, concretamente, mesmo, sempre tiveram essa consideração, e acho que os vossos vinhos, quer os tintos, quer os brancos, sempre evoluíram muito, muito bem. Os talentos, então, os talentos é certo, é certo. Nós temos a vender o talento distinto a Copo 2008 e aquilo era top, top, Ainda top. bem. Temos aqui mais perguntas. Vamos continuar aqui Isto para nós vamos ali a fazendo porta. perguntas, depois voltamos atrás. Ok. Pronto, então, és tu. Sou eu? Então, És. sou eu. É a tua Então, pronto. vez. Lia Rapor, olá. Olá. Espero ter dito. Então, quais as medidas que estão a tomar para combater as alterações climáticas e estas não prejudicarem a qualidade dos vinhos? Ora bem, é evidente que as alterações têm vindo a ocorrer e muito rápido, estas alterações climáticas. Por um lado, posso dizer que estamos a beneficiar um pouco com essas alterações, porque como nós estamos no Baixo Corgo, uma altitude bastante elevada, e os verões cada vez estão mais quentes e secos, nós tínhamos problemas há 10 anos atrás de maturações muito tardias e elas agora estão a ficar um pouco mais precoces, o que nos ajuda na época de vindima. Por outro lado, posso dizer que também andamos atentos a isso. Apesar de não precisarmos de rega, devido também à nossa localização, ainda esta vindima passada fizemos, posso dizer, uma inovação que acho que aqui no Douro ainda não se ouviu falar, apesar disto ser apesar disto se fazer há muitos anos no Alentejo, que é a vindima noturna. Pronto, como nós temos visto em colheitas anteriores que a qualidade das uvas à chegada na adega de manhã era muito superior às uvas que chegavam da parte da tarde, porque elas entravam muito quentes, as uvas com que trabalhávamos da parte da manhã dava sempre um vinho de melhor qualidade do que as uvas que trabalhávamos da parte da tarde. E então, este ano decidimos fazer os brancos e os rosés todos em vindima noturna e alguns tintos também os fizemos e posso dizer que a qualidade foi muito boa porque conseguimos desde o início controlar a temperatura com que queríamos fermentar sem ter grandes gastos de eletricidade com sistemas de frio, porque a uva já entrava fresca e também por outro lado a mão de obra, que era se calhar o nosso ponto de interrogação principal na cabeça, que será que os nossos colaboradores vão gostar de fazer uma vindima noturna, não vão? Eles no início até estavam um bocadinho reticentes, a nossa vindima começava às 4 da manhã, terminava ao meio-dia, ao fim de 3 dias eles pediram para começar às 2 da manhã. Porquê? Porque estava muito mais fresco, eles conseguiam ter melhor qualidade para fazer o corte da uva. É porque nós aqui, no pico do verão, facilmente chegamos aos 38, 40 graus e nessa altura estamos em vindima e isso custa muito para os colaboradores estarem em vindima com essas temperaturas. Olha, olá Vítor. Olá Vítor, estás bom? Forte abraço. Cá vai. Ok, espera aí. Ok, João, como usa altitude, assumiste uma nova fase no teu projeto como enólogo. E agora, o que significa este vinho para ti e para a Seara de Ordens? Ora bem, este vinho, lá está, foi aquilo também que eu falei se calhar anteriormente. Se calhar este vinho é um marco da nova geração. Não falando só de mim, falando da minha irmã, da minha prima e de outros primos que possam eventualmente entrar neste projeto. Este vinho é se calhar um marco que marca a entrada da nova geração neste projeto, que foi um vinho que podemos dizer idealizado por nós, em que, pronto, eu como enólogo tive, se calhar, foi o que mais pus as mãos na massa, neste caso os pés, mas é um vinho muito especial, é um vinho que eu gosto muito, é muito especial para mim, porque posso dizer que intervi nele quase a 100%, desde o início até ao fim. Como é óbvio, isto é uma empresa, temos que estar todos de acordo, as decisões são sempre tomadas todas em conjunto com todos, mas é um vinho que eu posso dizer que
é como se fosse meu. Pronto. Tem um valor sentimental diferente de que todos os outros do portfólio. Claro. Olha, temos aqui outra pergunta. A história do nome da quinta é bastante engraçada. Queres partilhar? Sim, posso partilhar. Pronto, apesar de ser um nome até um pouco complicado, principalmente no estrangeiro, porque a quinta seara de ordens é bastante comprido. Ora bem, conforme eu disse, a quinta já existe desde o século XVIII. E na altura, o dono da quinta era militar, era comandante no quartel de Lamego, que é uma cidade próxima aqui da quinta. E já na altura que ele já estava-se a aposentar, ele passava mais tempo aqui na quinta do que propriamente no quartel. E a aldeia mais próxima aqui da quinta chama-se Seara. Por isso, a quinta não tinha nome, era a quinta da Seara, porque era a aldeia mais próxima. E então, como ele passava mais tempo aqui, pronto, os militares vinham a cavalo de Lamego até aqui para receber as ordens do comandante. E como eles vinham a cavalo, as pessoas ficavam sempre assim, meio assustadas, havia os militares de cavalo e perguntavam: para onde é que vocês vão? E eles: vamos à quinta da Seara receber ordens. Então o povo começou a dizer a quinta Seara das ordens, depois já era quinta Seara de ordens, pronto, e começou, ficou batizada com esse nome. Muito fixe. Olha, estamos aqui a fazer uma pergunta. Que vinhos é que estamos a provar? Nós vamos provar 2 vinhos e vamos falando. É o Luís. Olá, Luís, tudo bem? Estamos a provar o Talentos Altitude e depois vamos... 2018, ok? E depois vamos provar o... Reservas Vinhas Velhas 2016. 16. Mas esse ainda não chegamos lá. Mas, o que é que ele disse ali? 5 km? Ai, que inveja. Olha, diz imensos comentários. Ai, que inveja, esse altitude branco é divino. Ok? Obrigado. Temos muitos vinhos. Espera aí. Esta é outra pergunta, do Fernando Coelho Manuel. Olá, tudo bem? Olá, Fernando. Temos muitos vinhos no Douro, com a mesma mistura de castas, com o mesmo processo de envelhecimento. Por isso, pergunto, como podemos conseguir uma diferenciação? Ora bem, a diferenciação, eu acho que ela já existe, só que ao mesmo tempo, dentro do Douro e também noutras regiões, existem vinhos que podemos chamar-lhes idênticos. Isto se calhar deve-se também porque vários produtores e vários enólogos se calhar estão muito preocupados em trabalhar o vinho ao gosto geral do consumidor, o que é aceitável, porque nós dependemos do consumidor para viver. Se nós não vendermos vinho, não conseguimos viver. Mas acho que isso também não é o caminho a seguir. Claro que temos que fazer vinhos que o consumidor goste, mas não nos podemos esquecer da base, que é a nossa região, a nossa localização, os nossos costumes, tradições, todo o conhecimento que adquirimos de várias gerações e também é um pouco aquilo que falamos há pouco, de que somos um país tão pequeno, com regiões tão diferentes, que podemos ter vinhos espetaculares e muito diferentes. Acho que não vale a pena termos vinhos idênticos, porque às vezes deparamos-nos com vinhos, isto agora saindo da região, por exemplo, um vinho do Douro e um vinho do Dão ou um vinho do Alentejo, e são idênticos. Não pode ser, não podem ser idênticos, porque os vinhos não podem ser feitos estilo receita. Não nos podemos esquecer da essência do que está por trás do vinho, porque o vinho não é só o vinho é tudo o que está por trás, é o clima, é o local, é o tipo de solo, as práticas de viticultura, as práticas enológicas, isso tudo reflete-se positivamente ou negativamente no produto final. Eu acho que uma parte eu acho que ao longo do tempo cada vez mais nós eu acho que temos muita consideração pela identidade e pelos valores.
Eu acho que o Douro sempre o conseguiu. E depois há regiões que por vezes, ou porque não Podem-se ter estiverem, perdido ou por questões tentam, como tu há ou pouco tentam, disseste. sim, e também tem a ver com o próprio posicionamento das próprias regiões vinícolas. Também existe aqui uma forte questão e falamos muito no consumidor, mas o vinho é o vinho. Eu acho que a parte mais fundamental do vinho é o vinho. Existe depois o consumidor, o provador, os influenciadores e tudo mais, os mídia, mas o mais importante é o vinho e a região e a própria identidade. Eu acho que o Douro conseguiu, ao longo dos anos, distanciar-se muito do vinho do Porto, ainda bem, e criar vinhos de mesa top. E este é um exemplo de uma casa, a Serra de Ordens tem vinhos de Porto espetaculares, LBVs parecem vintage, se envelhecem espetacular e conseguiram ao longo deste tempo, e nós acompanhamos e posso dizer, criar monovarietais, criar vinhos com madeira, com bastante madeira e até por vezes as pessoas pensam, não, vai ser extremamente pesado, com muita gordura, muita untuosidade e vinhos com estes talentos com uma mineralidade muito fresca, com uma acidez muito fresca, uma madeira muito bem integrada e com um final de boca muito persistente e longo, mas muito Há uma fresco. categoria, João, parabéns. Pronto, A sério. este vinho, pronto, a técnica da curtimenta faz também com que temos essa sensação de gordura na boca. Se fecharmos os olhos no início até nos faz lembrar um vinho tinto, porque temos a presença do tanino, mas depois ele termina bastante fresco, com bastante acidez. E porquê? Porque nós, para contrabalançar, porque normalmente esta prática de curtimenta origina vinhos brancos talvez um pouco pesados. E nós, para contrabalançar isto, fomos buscar a nossa vinha branca mais alta, que é 550 metros de altitude. Por isso é que ele se chama de talentos de altitude, porque fomos buscar a nossa vinha mais alta, para dar toda esta frescura e acidez, para termos aqui, para contrabalançar um pouco isto. Claro. Olha, Parabéns. temos aqui mais uma pergunta. Estimado João, o Rafael Rodrigues. Estás a Desculpa, precisar Rafael. de Talvez. Ele dava pimbas, embrulha. É possível, é possível, é possível. Estimado João, qual é do vosso portfólio de vinhos aquele que melhor representa o forte laço familiar? Desculpe, não percebi a pergunta. Vou repetir. Estimado João, qual do vosso portfólio de vinhos aquele que melhor representa o forte laço familiar? A história da Quinta da Seara de Ordens e a visão que vos faz ser um dos grandes nomes de Portugal. Ora bem, talvez temos que ir, se calhar, ao vinho do Porto, e neste momento o nosso Porto mais velho é o Tawny 20 anos, e temos que, se calhar, é esse que eu escolho, porque o Tawny 20 anos, para eu poder engarrafar hoje, alguém o teve que fazer há 20 anos atrás, e teve que ser envelhecido durante todos estes anos. Por isso acho que o Tawny 20 anos, que neste momento é o nosso mais velho, é aquele que mais representa o laço familiar, porque nós, como produtores e engarrafadores, não podemos comprar vinhos do Porto, só podemos produzi-los aqui na Quinta e envelhecê-los e engarrafá-los. Por isso alguém o teve que fazer. É verdade. E esse alguém foi a família. Ora bem, Geração. outra. Luís Carvalho. Olá. Olá, Luís. Obrigada por estarem aí. E então cá veio a pergunta de Luís. Como é que analisa o fenómeno dos vinhos naturais que, recorrendo a formas de fazer antigas, tradicionais e minimalistas, procuram traduzir modernidade e mais terroir numa altura em que, a homogeneidade resultante do efeito Robert Parker, na maioria dos vinhos, mesmo os de gama alta, lhes retira especificidade e interesse. Isto é uma pergunta a candidatar-se mesmo ao prémio. Espera aí, mas não acabou. Ainda não acabou. Bom, e de que forma é que a agricultura orgânica e a biodinâmica como ferramentas podem vir a marcar a filosofia e o futuro da Quinta Seara de Ordens? Já ganhou. Também acho que sim. Já não me lembro da primeira parte da pergunta. Ele fez uma intro de influência Robert Parker e Influence Makers e depois entrou também na parte dos naturais, mas Exato. depois no final faz uma pergunta
Onde é que ele está? Ai, Eu sei. espera, o Moisés encontra, espera aí. Espera aí, já me perdi na pergunta. Não, das constantes mudanças climáticas a nível global, qual seria a diferença positiva e negativa? Não é essa, estás a ler outra. Opa, espera aí, está aqui, é este. Desculpa, Ok, Luís. Desculpa, Luís. desculpa, espera aí. A primeira pergunta é: Como é que analisas como é que os... tu analisas o fenómeno dos vinhos naturais? Esta é a primeira pergunta, ok? Pronto. E depois E o facto da homogeneidade resultante do efeito Robert Parker na maioria dos vinhos lhes retira especificidade e interesse. Pronto, nos vinhos naturais. Essa é a primeira. Ok. Pronto. Pronto, os vinhos naturais. Eu gosto dos vinhos naturais. O Altitude é um exemplo dele. Não posso dizer que é natural. É uma vinificação mais minimalista, em que queremos sempre preservar o terroir, a especificidade do local, e todas as culturas daqui da região. Quanto a isso do Robert Parker, talvez não concorde muito, mas quem sou eu para não concordar, não é? Eu sou aqui um novato no meio dos gurus. São o primo. Exatamente. E o restante da pergunta? E de que forma é que a agricultura orgânica e biodinâmica, como ferramentas, podem vir a marcar a filosofia e o futuro da Quinta Seara de Ordens? Sim. Lá está, também em relação àquela pergunta das alterações climáticas, acho que se calhar vamos todos, não só a Quinta Seara de Ordens, mas se calhar todos os produtores, mais cedo ou mais tarde, vamos ter que começar a fazer a transição para esse tipo de agriculturas. Nós não somos agricultura biológica. Oi. Outra vez. Há bocado, estão-nos a ouvir? O João crashou outra vez. Vamos esperar só um bocadinho. Acho que isto bloqueou outra vez. Mas já está. Já voltaste. Já estás outra vez. Ora bem, e não... não. Vocês perderam-me aonde? Talvez em Lamego. Pois é, estava. Nós perdemos quando tu estavas a falar a propósito da altitude. Sim. Da adaptação da agricultura, da biodinâmica. Sim. Pronto, nós aqui, Quinta Seara de Ordens, não temos agricultura biológica. Somos da proteção integrada, mas penso que com o decorrer dos anos iremos fazer esse caminho. Não irá ser um caminho radical, vamos passar do 8 para o 80, mas gradualmente iremos passar por esse caminho. E é sempre importante, porque também temos que pensar no nosso planeta. E todas estas alterações climáticas estão a prejudicar, no geral, todas as culturas. É muito importante as pessoas também. Nós temos muitas vezes aqui clientes que têm dúvidas sobre o que é um vinho natural e o que é agricultura biodinâmica, e são coisas diferentes. Sim. Uma coisa é a agricultura, e a agricultura biodinâmica procura fazer o mínimo de intervenção possível em relação a químicos, deixar a natureza... Produtos naturais, e um vinho natural é quando se produz um vinho e tentar fazer também o mesmo, o mínimo de intervenção química possível. Claro que há extremistas. Há extremistas. Há pessoas que consideram vinho natural. Claro. Sem químicos nenhum, não é? E obviamente que há vinhos naturais que têm que ter sempre algo, porque ainda há pouco o João fez referência a isso, os vinhos ao mercado. Nós podemos amar produzir vinho, mas o vinho tem que ser consumido, e para ser consumido ele tem que garantir qualidade, acima de tudo. Isto é chave. É chave quando nós queremos projetar um país com tanta cultura vínica e acima de tudo queremos passar essa imagem, qualidade, e é muito importante que isso fique bem enraizado e que se procure sempre isso, e que os produtores exijam mais isso para o consumidor final, para ser um chain reaction, não é? Claro.
Sim, mas eu considero que há sempre uma adaptação. Há sempre uma. Eu acho que existem nichos, existe mercado, existem pessoas que apreciam esse tipo de vinho, outros não tão extremistas. Eu acho que está sempre aqui um bocado de adaptação e o gosto pelo vinho. Mas continuando, olha, temos aqui outra pergunta. E esta, olha, é alguém que nos visita. É Olá, um cliente nosso. J. Estás bom, Fernandes. Fernandes? Está João Está Fernandes. tudo bem contigo? Beijinhos. Quando visitei a Quinta, trouxe um vinho que o simpático José Moreira o apresentou como um branco tinto pelas suas características. É esse que estão a beber, certo? Provavelmente será, não foi? Ou foi este ou o Talentos Grande Escolha, branco, que é um vinho que não é feito em curtimento, é feito pelo processo convencional, em que separamos antes da fermentação a parte sólida da parte líquida, mas é um vinho que fermenta e estagia também cerca de 1 ano e meio em barricas novas e algumas de segundo ano. Por isso, também sentimos o tanino, apesar de não ser um tanino da película da uva, mas sim o tanino da madeira. É um branco muito intenso a nível de madeira e tal. Por isso também podia ter sido esse que apresentou. Ou então já foi aqui o Altitude branco, por ser uma vinificação idêntica à do vinho tinto. Sim, eles foram aí no verão. No verão. Este verão que passou. Então Eles provavelmente foi o Altitude branco. vieram cá e pediram-me uma sugestão e eu mandei-os a darem um saltinho. E depois, Obrigado. quando que é um querido, trouxe-me clarinhas de fã, que eu Estavam adoro. ótimas. E olha, Trouxe-me clarinhas, foi um mimo. há uma semana atrás comemos uns pastéis de carne, uma maravilha. Pois estava. Vá, não vamos falar Olha, disso. eu acho que agora podíamos passar para o tinto. O que é que tu achas? Acho que sim. Está a O que é que apetecer. achas? Claro, vamos então. Então vamos lá. Se quiseres fazer uma intro, se quiseres falar sobre o Vinhas Velhas, estás à vontade. Ora bem, o Vinhas Velhas é o 2016. Pronto, este vinho podemos dizer que é o clássico, que quer da Quinta, que também e é o clássico dos vinhos do Douro, um vinho de vinhas velhas. Isto, pronto, é feito com as vinhas mais velhas da Quinta, é um fiel blend de várias castas, em que a base principal dessas castas, quando eu digo principal é mais de 80%, é Touriga Franca, Tinta Roriz, Touriga Nacional e também Tinta Barroca, e depois em menores percentagens tem Tinta Amarela, Tinto Cão e também, em ainda menor percentagem, o Sousão. Mas isto está tudo misturado nas nossas vinhas, que já foram plantadas pelo meu avô e ele escolheu na altura estas castas. Pronto, acho que é aqui, enquanto que o Altitude se calhar era a inovação, este vinho é a tradição. E é o nosso clássico, é um vinho bastante rico aromaticamente. Ele fica pelo menos 1 ano em barricas de carvalho francês, praticamente todas elas novas, pode haver às vezes alguma de segunda utilização, e depois nós apostamos sempre em longos estágios de garrafa, em que ele também tem que ficar obrigatoriamente pelo menos 1 ano em garrafa. Isto não é regra. Há anos que ele fica 1 ano na barrica, outros anos fica 1 ano e meio, porque necessita de mais madeira, e outros anos fica 1 ano na garrafa, outras vezes, se for preciso, fica quase 2 anos. Isto depois é consoante as provas que nós vamos fazendo, e decidimos se o vinho necessita de mais tempo ou menos tempo. Nós aqui no Baixo Corgo, acho que devido à frescura e à acidez que também está presente neste vinho, necessitamos sempre do envelhecimento em garrafa. Eu ainda se estou a isto às mastigar. cegas, eu nunca na vida dizia que isto era 16. Então, Não disse, atirava-lhe pelo menos 18, uma coisa assim. Mais Eu acho. De boca e ele está com uma frescura parva. A sério, eu nunca na vida dizia que era 16. Não dizia. Não, a acidez está aqui muito presente, mas No- uns no- têm em boca, parece que crescem. Quando Exatamente. começa- No nariz já tem aquela parte 100%. aromática, sim, sem dúvida, mas depois na boca ele quando abre começa a crescer, começa os taninos a abrir e a preencher. Não exageradamente, mas bem salientes, o que é muito bom. Exatamente. E depois esta frescura final faz com que o vinho não se torne chato, não é? E apetece-nos beber mais e mais e comer qualquer coisa também. E acho que é um vinho muito gastronómico. Comer qualquer coisa é uma Toda a gente boa já está a dica. perguntar onde é que era o cabrito, ok? Mas É já aqui ao lado.
ela vai ser depois da maratona e eu sou capaz de só cabrito que eu não vou correr, que isso é para Champions, isso não é minha onda. Ele já está, o Eu Moisés já corro está pouquinho, preparado não é? para não vir. Gosto, mas é tranquilo. Vocês já são expert e profissionais. Olha, temos aqui uma pergunta do Pedro Soeiras 24. Qual foi o vinho, desde que és enólogo, que mais gosto te deu fazer? Isso já respondi, foi o altitude branco e não só, e o altitude tinto, que não está aqui à prova, que também Altitude. entra... Olha, este reserva Vinhas Velhas está categoria, mas Tem pernas para andar. tem pernas tipo Gisele Bundchen. Esquece, isto é muito bom. Não, e este tipo de vinhos necessita mesmo da garrafa. São vinhos que quanto mais tempo ficam na garrafa, eu acho que eles melhoram e necessitam sempre de uma boa decantação. Eu, por acaso, aqui não decantei, mas abri a garrafa já há 2 horas atrás, mas são vinhos que melhoram com o oxigênio. Sim, eu tenho muitas vezes, eu vou-te ser muito sincera, a minha opinião em relação à decantação, porque eu também quero passar este feedback às pessoas que estão a assistir. A decantação, isto é um vinho novo e o que é que acontece? Este choque de decantação não vai fazer um grande estrago, entre aspas, ao vinho, porque o vinho é novo. Sim, mas muitas vezes as pessoas têm tendência a quererem decantar, muitas vezes vinhos já com muitos anos, e eu acho, esta é a minha opinião. Não, e mesmo é a minha opinião. E eu acho que o choque da decantação, e a experiência que já tivemos aqui no Wine Bar, acho que muitas vezes o choque da o choque da oxigenação num vinho que já tem uma grande longevidade, muitas vezes ele atinge o pico, mas depois o declínio... Pronto, isto também, ora bem, cada vinho é um vinho, não é? Há vinhos, por exemplo, um vinho com 20 anos, não nos podemos esquecer que aquele vinho esteve preso ali numa garrafa 20 anos, em efeito redutor, sem contacto com o oxigênio, uma ligeira microoxidação através da rolha, mas isso é quase irrelevante. Pronto, a decantação, lá está, depende muito do vinho. Já decantei vinhos velhos que no início até parecia que eles estavam mortos, mas depois passado 1 ou 2 horas, eles de repente houve uma explosão ali de aromas, e outros que no início estavam muito cativantes e depois depressa, foi aquilo que a Filipa disse, depressa eles caíram. Pronto, isto, pois, temos que saber mais ou menos aquilo que estamos a decantar. Eu dizia isto no sentido de infelizmente, das pessoas perceberem que querem, para não estabelecerem regras. O facto de ser um vinho velho não significa necessariamente que precise ser decantado e vice-versa. Exatamente. Respirar. Eu acho que a parte mais importante é deixá-lo respirar e deixá-lo ter o seu caminho próprio. Exatamente. Às vezes a pode pôr em causa aquilo que tivemos a falar. Podes ter um prazer muito rápido, mas depois o teu prazer de continuidade e desfrutar o vinho. E eu acho que também, e um vinho, quem é apreciador de vinhos mais antigos sabe que eles precisam de tempo. E então também consideram e respeitam esse tempo. Se não respeitarem, podem correr o risco daquilo que tivemos a falar, destes picos e depois... Ou seja, no geral, havendo sempre exceções, acho que uma decantação é sempre mais para um vinho novo, não é? Tiramos mais partido num vinho assim novo do que propriamente num velho. Mas existem sempre exceções, atenção. Mas isso era o objetivo, é que estás a dizer, decantar, e eu disse, pois as vezes estão 16, não é? Mas as pessoas, de uma forma geral, têm a percepção que acham que devem decantar. O vinho tem 50 anos. Vamos cantá-lo. Tira a rolha e se calhar ia devagar. Ora bem, cá vai, espera aí. O Marcos Daniel Cardoso. Olá, Marcos, estás bom? Olá. Olha, faz a pergunta. Quando é que a acidez de um vinho é boa? Quando é que a acidez de um vinho é boa? Pronto, isso também é relativo. Isso é relativo. Acho que não existe assim uma resposta certa. Depende do estilo de vinho que
estamos a trabalhar. Por exemplo, a acidez desta altitude é muito mais elevada do que a acidez do Vinhas Velhas. Pá, sinceramente, não sei como responder. Sabes como é que tens que responder? Tem que se beber e beber e beber, desculpem, provar para perceberem quando é que a acidez é boa. Não é? Exatamente. Também não quero estar agora aqui a tentar arranjar uma resposta, porque acho que não vale a pena, não vale a pena. Sobre experiência, os vinhos é muito fator de experiência. Exatamente. Provar. E quanto mais variedade provarem, mais percepção vão ter dos seus aromas e do efeito que provoca e chegarem ao vosso gosto, porque, não é? Também varia pessoal. muito dos gostos, é muito pessoal. Exatamente. Olha, fazes Ok, esta pergunta? esta? Sim. Ok, o Nelson, cá vai. A caixa, faça o seu blend, foi uma proposta bem original. Tem mais alguma ideia louca para lançar? Olha, está ali Aqui a está caixa. ela. Ora, diz-me que monovarietais é que tu tens aí? É o Touriga Nacional, Touriga Franca e Tinta Roriz, juntamente com uma proveta. Claro. que é para as Ora pessoas- bem, exatamente, que é para cada pessoa fazer em casa aquilo que nós fazemos aqui praticamente diariamente, que é fazer um blend, exatamente. Eu acho que isto foi uma caixa, um pack didático que nós pensamos, uma vez que tínhamos as 3 monocastas, que são as 3 castas principais que nós temos plantadas aqui na Quinta, a Touriga Franca, a Touriga Nacional e Tinta Roriz, e o objetivo disto é, numa mesa com amigos, provarem se calhar os 3 individualmente, não é? E depois cada um fazer o seu próprio blend e depois aí entra a discussão qual é o melhor blend, qual é o pior. E porque para mim, como profissional e como consumidor, eu gosto mais de vinhos de blend do que monovarietais. Acho que conseguimos encontrar um equilíbrio mais num blend do que num monovarietal. Porque no monovarietal vai-nos apresentar tudo que de bom aquela casta tem, mas também, entre aspas, tudo menos bom que a casta também tem. Mas existem consumidores que apostam só nos monovarietais e gostos não se discutem. Isto é o meu gosto pessoal, atenção. Claro. Vocês têm um Gouveio real fora de série. Sim, eu acho que não sei se estou enganado ou não sei se é o único no mercado. Por enquanto, Gouveio Real é o único. Houve aqui há uns anos uma empresa que lançou um espumante, mas já não deu continuidade a esse projeto. Olha, temos aqui uma pergunta pessoal, João, Dado Cidadão, Primo Eduardo, eu acho que deve ser o primeiro. João, desculpa. Escolher a tua praia, qual? Doc ou Porto? Abraço. Abraço. Ambos. Acho que cada um tem o seu lugar. Se bem que no Porto, eu como pessoalmente nos Douro Docs prefiro os blends, eu acho que o Porto dá uma outra escola para a arte do blend. Porque nos vinhos do Porto conseguimos descobrir várias maneiras de fazer um blend, porque enquanto que no Douro Doc nós trabalhamos blends de várias castas ou várias vinhas, no vinho do Porto nós trabalhamos blends de vários anos. E às vezes estamos a fazer um lote de 20 anos ou um lote de 10 anos e vamos buscar 1% de um outro vinho e aquele 1% faz toda a diferença no lote final. Por isso, se me perguntam qual é aquele que eu mais gosto, mais da minha praia, ambos. Mas o Porto acho que é aquele que ensina mais, que é onde vou tirar mais conhecimento será no Porto, na arte do blend. Boa. Ok. E agora, diz-me outra coisa. O Nelson está a perguntar, sabes que o Nelson sabe que eu gosto de bolhas. Ele também, sabe que eu gosto de temos. bolhas. E então ele perguntou assim, para quando um espumante ou está fora de questão? É que ele Ora- jogou fora de questão. Bem, para levantar assim um bocadinho o véu, posso dizer que o espumante está no forno.
Está no forno? boa, boa. Ok, Agora cada um entenda como quiser. está no Faz forno. de conta que eu Está não no disse nada. Faz de conta que eu não disse nada. forno. Mas fazes bem. Não acho- sei, acho Olha, o Fidalgo está a dizer que vou beber ao jantar um Talentos 2015. Grande escolha. Um bom proveito. Ah, Bom proveito. cheers, espera aí, deixa eu fazer um cheers. Sim, sem dúvida. Cheers. Cheers. Nós estamos muito fracos de É brindes. verdade. Porque, sabes, é a coisa que eu mais tenho saudades neste momento é de estar assim sentado. E eu sei que isto é o que nós podemos fazer. E sabe-me muito, muito Sem bem. dúvida, sem dúvida. Eu, para mim, tu estás aqui à minha frente e estamos a beber um copo e estamos a conversar. Mas é impressionante o quanto eu sinto saudades de poder estar aqui com amigos É verdade. e a brindar. E espero, acho que esperamos todos que isto passe o mais rápido possível e que, não é? Não, eu não posso. Pá, eu até nem me importo de fazer isto com um acrílico à frente, mas saber que, a sério, sabes aqui, tipo aquelas prison boots, sabes que tu vês nos Estados Unidos, eu juro-te que eu nem me importava de andar dentro de uma caixa de acrílico, mas de me estar É com verdade, é verdade. Este confinamento veio-nos tirar o convívio, que eu acho que é das melhores coisas que nós podemos tirar da vida, é o convívio. E o vinho é sinal de convívio e de partilha. É isso, é verdade, é verdade. Olha, temos aqui outra pergunta. Olá Inês, estás boa? Olá Inês, tudo bem? Olá. Beijinho. Olá, quais são as principais características que Tu não baixas identificam... esta coisinha para se ler melhor? Posso baixar? Ah, boa. Está ali. Ok, espera aí. Pronto, está aqui. Aqui está. Desculpa. Olá, quais são as principais características que identificam os vinhos da Quinta Seara de Ordens? Ah, já respondeste esta parte da diferenciação. Sim, acho que já respondi. Bem. É a nossa localização que vai transmitir a frescura e a acidez em todo o nosso portfólio. Acho que é os pontos característicos da nossa empresa. Espera aí. Ah, está aqui o Joel, que je ne comprends rien. Olá, Joel. Olá, Joel. Oh, ok, um bocadinho de francês. Vou arriscar. E o meu francês Olá, é horrível. Joel. Comment ça va? Ça va bien? Et il écrire je ne comprends rien, mais je vous adore. La même chose. La Nous même chose, adore. nous adorons Joël et c'est un très bon client E et ami. nous E um bom ami. é um bom ami. E como é que se diz saudades? Essa palavra é só portuguesa, mas à la prochaine. Nous Pas beaucoup de temps pour nous. attendons-vous à la prochaine. Oui. Acho O meu que é isso. francês também é horrível, é terrível. Se for uma parte vínica e falar, aí ainda funciona. Agora assim, a desenvolver já escorrego. Espera aí. Ai. Ah, pois, é ele a pedir tradução. Espera aí, dá-me só um segundo, desculpa. Calma. Não, tens que andar para trás. Assim, Espera aí. Sei que atraste? Olha, este Seara de Ordens reserva Vinhas Velhas 2016. Deixa-me mostrar. Está absolutamente incrível. A sério, eu, em prova, se estivéssemos a ver isto às cegas, eu nunca na vida dizia que eram 16. está aqui a pergunta que tu fazes. Olha, o Joel disse bien merci. Adianto. Vale a pena falar mais francês. Olha, temos aqui uma pergunta que é quais as grandes diferenças entre o vosso Porto Vintage e o vosso Porto Vintage Talentos? Olha, outra boa pergunta. Ora bem, em primeiro lugar, o nosso Quinta Seara de Ordens Vintage é um Porto Vintage que nós tentamos lançar sempre todos os anos, quer o ano seja considerado Vintage ou não. Nós todos os anos mandamos o Porto a nossa base para certificação. Se o IVDP achar que temos qualidade, nós engarrafamos. E temos conseguido quase todos os anos lançar este Porto. O Porto Vintage Talentos, pronto, é um Porto mais especial. Em primeiro lugar, só sai em anos clássicos
de vintage, como foi o ano 2016 e o ano 2017. Por exemplo, em 2018 já não saiu, que não foi considerado um ano clássico no geral. E pronto, aqui já estamos a falar também de... Enquanto que o Quinta Seara de Ordens é um blend de várias castas, como a Touriga Franca, a Touriga Nacional, na maior percentagem, e alguma Tinta Roriz e Sousão, o Talentos Vintage, vamos buscar as vinhas mais velhas da Quinta, com mistura de castas, também uma pequena percentagem de Sousão, e acho que conseguimos mostrar mais o nosso terroir neste Talentos Vintage, e é mais uma homenagem também ao meu avô, que toda a gama Talentos é uma homenagem ao meu avô, que foi ele quem começou este projeto. Já tínhamos uma homenagem nos tintos e nos brancos, faltava-nos uma homenagem nos portos, e que sem dúvida tinha que ser um porto vintage, que é considerado, o vintage é considerado o melhor porto de todas as categorias. Não, mas Olha, é uma delícia, eu adoro ver quando o teu tio Zé faz vídeos de levar o teu avô às vinhas. E ele, Bem, gosto. assim, sentadinho no carro, mas a inspecionar tudo, tudo. tudo. Não há cá histórias. Vê-se perfeitamente, vai ali no carrinho e vai ali Atento, super espreitar. atento. É, São 94 anos, mas ele vive isto. Ele vive isto. é verdade. E essas voltinhas dá-lhe vida. Essas voltinhas dão-lhe vida. E sempre atento. Ele diz logo: vocês estão-se a descuidar ali. É melhor começar a intervir ali naquele talhão, vocês estão-se a descuidar. É delicioso. Eu acho que é ele delicioso. será o comandante. Ele será o comandante. Sim. do Maroc. Continua a ser. Ele é o comandante, sem dúvida. Olha, temos aqui uma pergunta que eu acho que é pessoal. Vindima ou corrida de carros? Olha, Vindima, como é óbvio. Não ouvi? o Francisco está em Coimbra. Eu estava a mandar um beijinho para Coimbra. Pronto, os karts e os carros é um hobby meu, a verdade. Adoro velocidade, mas já por vários motivos que tive que optar, ou vou a uma corrida ou a parte profissional. E sem dúvida que tenho que optar pela parte profissional. É um hobby, é mais um convívio entre os meus amigos, mas os karts logo em segundo lugar. Estou sentindo. É bom sentir o asfalto assim perto do rabinho, não é? Nós vamos ali a 60 km/h e parece que vamos a 200. É incrível, as pessoas não têm percepção. Mesmo quem assiste, é impressionante a adrenalina de chegar a um gancho e dizer assim: epá, eu acho que eu estou a ir muito rápido. E Deus, só se vê Deus. É verdade. Olha, espera, ok. Ai, espera aí, deixa eu ver, que pergunta é que ele fez? Não Olha, está a consigo fazer ver. uma. Ok, o Joel fez-nos uma pergunta. Ele é francês, mas fez-nos a pergunta em inglês, ok? Posso fazer em inglês? Sim, mas vou responder em então- português. Claro, vou responder em Depois nós português. tentamos. Ok, então eu vou escrever assim. I have a question. Why don't you yet know wines in France when you know how to wait? Oi, ok. Isto é uma pergunta. Eu acho que não é bem isto que ele quer dizer. Eu acho que ele quer O perguntar. Joel também tem um bocado de dificuldade no inglês, ok? You yet know. Eu acho que ele pergunta-se quando é que vais vender os vinhos. Sim, o que eu acho que ele quer perguntar basicamente é quando é que se começa a ver mais vinhos, mais vinhos portugueses em França. Ora bem, França até dos nossos, nós, na nossa empresa, é dos nossos principais parceiros económicos. Nós trabalhamos, nós, distribuição grande, só trabalhamos com uma, que é a nível nacional, que é a de Canto Vinhos, que vocês conhecem. Depois de tudo o que é exportação, trabalhamos com nichos de mercado. E França, temos, se não estou em erro, 7 ou 8 parceiros económicos, tudo em cidades diferentes, que trabalham aquele nicho de mercado. E é essa a nossa filosofia. Já no mercado nacional, apesar de entregarmos toda a nossa distribuição a Decanto Vinhos, vocês não veem estes vinhos em supermercados. Nós preferimos o mercado tradicional, como vocês o são, garrafeiras, restaurantes.
e é essa a nossa filosofia, não entrar em grandes estabelecimentos comerciais e apostar sempre no mercado tradicional, quer cá dentro, quer lá fora. E cada vez mais lá fora está sempre está a subir as vendas. Ainda agora, este ano de pandemia, como toda a gente sabe, as vendas desceram a nível nacional, como era de esperar, mas por incrível que pareça, a nível de exportação, nós subimos 24% das vendas e não estávamos à espera disso. Foi muito bom, não é? Uma vez que a nível nacional baixou. Isso é muito bom. Olha, Nós ainda há pouco tempo mandamos vinhos para o País Basco. É verdade, é verdade. Um cliente nosso, espanhol, que nos pediu vinhos e nós mandamos uma encomenda. Foi muito bom. É ótimo. O Urco, É verdade. Se ele nos estiver a ver, um abraço. beijinhos. Olha, temos que. É que isto Nós de estamos repente quase- cai. E fica uma Corta. contagem e termina. Faz um canto. Então, mas já vai terminar? Estamos quase a terminar, já passou quase. Já passou uma hora. Então isto vai ser uma contagem. Eu acho Nem- que é melhor fazermos um segundo direto, não? Olha, foi muito bom ter-te aí. Soube muito bem. A mim também. Eu nunca estava há bocado a falar da questão social, mas eu senti-me próximo. Senti-me mesmo próximo. Eu quase que estou a dar, estou a abraçar a Filipa. Mas abraçar assim, olha, estás a ver? Porque andamos a. É verdade, é verdade. Olha, Estou a abraçar, ok? eu é que tenho a agradecer este momento, em meu nome, em nome da família e em nome da Quinta Seara de Ordens, que agradecer este momento. Estas conversas acho que são muito importantes, muito didáticas. Aprendemos sempre qualquer coisa. Acho que levamos sempre alguma coisa connosco. Nós gostamos sempre destas conversas e muito obrigado por nos terem convidado a estar aqui presentes. Estou cá eu, mas estou a representar toda a empresa, toda a família. Claro que sim. Claro. João, Acho que devemos brindar a isso. obrigada. Sem dúvida. Claro que sim. Obrigada. Foi muito bom. Obrigado a Cheers. todos. Obrigado. Um beijinho.